Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um JF Entrevista, um programa com assuntos diversos sobre saúde, educação, política, economia, meio ambiente, cultura e muito mais. A cada semana temos um convidado para conversar sobre um assunto relevante para a cidade. Hoje conosco aqui nos estúdios o jornalista e escritor Renan Ribeiro. Para participar desta entrevista, nós convidamos a jornalista Rafaela Carvalho, que é editora do jornal Tribuna de Minas. Muito obrigada a vocês dois, meus ex-colegas de redação, né? Uma alegria estar aqui com vocês. O Renan trabalhou no jornal Tribuna de Minas, onde foi repórter e colunista. Também atuou no portal acessa.com. O jovem jornalista acaba de lançar o seu primeiro livro, Falando Sozinho e Outras Crônicas. O livro tem distribuição gratuita, o que só foi possível com financiamento do edital Murilão, que é parte do programa cultural Murilo Mendes. Já falei, né, Renan, que é uma honra tê-lo conosco aqui. Você que foi meu aluno, trabalhou comigo na redação da Tribuna de Minas e é incrível ver o seu amadurecimento profissional. Você que é um jornalista da nova geração e que gestou este primeiro livro, escrevendo crônicas dentro de uma redação de jornal a partir de 2017. E aí você tinha essa coluna na Tribuna que chamava É Logo Ali, e aí eu queria que você contasse um pouco como é que começou essa história de virar escritor, né, Renan? Muito obrigada por estar aqui conosco. Agradeço mais uma vez a Rafaela. Bom, para mim, em primeiro lugar, preciso agradecer, né, Marise? Agradecer primeiro pelo espaço e agradecer a você e a Rafa, que esse livro só está aqui por causa de vocês duas, né? A gente tem que reconhecer as pessoas que abrem portas para a gente, assim. Eu me descobri cronista porque vocês me descobriram cronistas, na verdade, né? A partir do ônibus, que eu acho que o transporte público tem um peso na minha vida, assim, né? Como uma pessoa que vem da periferia, que viveu na periferia por muitos anos, eu tenho o transporte público como uma marca muito importante da minha história. E aí, esse tempo que eu passava no transporte público é um tempo que geralmente as pessoas veem como um tempo perdido. E nesse tempo perdido no transporte público, que eu acho que não é perdido, eu usava esse tempo para muitas coisas, que essa veia de cronista, ela surge em mim, da necessidade de compartilhar com as pessoas aquilo que eu via todos os dias e que muitas vezes eu guardava para mim, porque, né, são histórias do cotidiano que são triviais, que são banais, mas que acabam se tornando extraordinárias, né, fora do ordinário, quando a gente compartilha. Então, surge de um dia que eu estava voltando para casa, já era tarde da noite, e um homem passou mal dentro do ônibus. E teve uma convulsão, né? Ele teve um ataque epilético, se não me falha a memória. Ele teve uma convulsão, e aí ele passou mal dentro do ônibus e ele foi atendido pelas pessoas que estavam lá dentro. Então, assim, tinha algumas pessoas da área da saúde que estavam voltando dentro desse ônibus, e elas se prontificaram a atender e fizeram um atendimento muito rápido e muito eficiente. E tudo se desenrolou de uma maneira muito, muito eficaz, assim. E inclusive os motoristas, trocador e as pessoas, o resto das pessoas do ônibus, elas se prontificaram e montaram um cenário muito interessante. E eu ali, que não tinha ferramenta alguma da área da saúde para oferecer, pude só oferecer meu poder de observação. Então, quando eu cheguei em casa, eu estava com aquela história muito fresca na cabeça. Aí eu sentei e compartilhei aquele relato na rede social, porque eu achava que aquilo podia tocar as pessoas, da mesma maneira como me impressionou muito. E assim, foi muito legal, porque no dia seguinte, quando eu acordei, tinha muitas mensagens, assim, as pessoas foram comentando e tudo mais. E mais pra frente você viu o texto e falou assim, poxa, que legal, aqui tem uma crônica. E aí que eu identifiquei que aquilo era uma crônica. E a partir disso, dessa observação, outros textos foram vindo. E foi muito legal me perceber cronista a partir desses textos, né? Queria aproveitar para agradecer a Marise pelo convite, agradecer também ao Renan
O nome do livro é Falando Sozinho, né? Sim. Mas aí, nesse post que você fez na rede social, você viu que então você não estava falando sozinho. Exatamente. Como que surgiu esse nome, Renan? Eu acho que... Bom, aí é que tá. Vamos deixar claro e mostrar o livro aqui, né? É sozinho, gente, não é sozinho, né? Exatamente. E o Renan vai explicar isso, né, Renan? Por quê, Falando né? Sozinho é o nome de uma das crônicas, é exatamente isso. Na verdade, eu ganhei o sozinho da minha mãe, porque uma das coisas que esse livro carrega é uma observação sobre a mineridade. A gente tem um jeito de falar, a gente tem um jeito de apreciar as coisas, a gente tem um jeito de ser, que a gente, observando os nossos mais velhos, a gente consegue perceber com muita clareza, assim. E é muito gostoso a gente compartilhar essas coisas. Eu acho que quando a gente começa a conversar sobre isso, a gente percebe traços que são muito comuns entre as nossas famílias. Isso nos conecta, isso de alguma maneira nos conecta. Isso ajuda a contar nossas histórias, assim. E aí foi observando isso também que eu fui incentivado a contar outras histórias. E aí eu percebi que eu falava sozinho, não só sozinho, não acompanhado de outras pessoas, mas também falava sozinho com essa entonação, né? exatamente. E você fecha... E aí quando eu entrei na faculdade, a minha turma tinha pessoas de vários lugares do país. E foram pessoas de outros estados que notaram que eu falava dessa maneira. E me corrigiram, falavam assim, olha, você fala sozinho, não é sozinho, é sozinho. E você fala assim, sozinho hoje ainda? Eu falo. É o tipo do traço que não tem como corrigir. Por exemplo, retroflexo dos meus amigos lá do sul de Minas, que eu adoro ouvir, sabe? Rafaela, então, né, que já é uma Juiz de Fora, mas que nasceu em São Lourenço. Mas é uma delícia, gente. Ela vai pra lá, pro sul de Minas, quando ela volta com retroflexo, assim, muito acentuado. E é gostoso da gente perceber essas diferenças. E a mineridade, ela abarca tudo isso. Ela abarca o jeito de falar do sul de Minas, o jeito de falar do norte de Minas, o jeito de falar da zona da mata. E quando a gente percebe essas diferenças e que elas podem conviver harmonicamente, a gente abraça e é feliz. Ô, Renan, nesse primeiro bloco a gente está falando mais do livro, né? Conta um pouco pra gente do livro, quando é que você se percebeu escritor, e esse livro é dividido em 3 partes. Começou lá em 2017, atravessou a pandemia, né? A segunda parte do livro fala sobre a pandemia. Fala um pouquinho como é que foi essa concepção. Então, eu nunca... o PC, que é o... Paulo César Magela. O Paulo César, ele já tinha, o editor-geral da Tribuna, ele já tinha falado assim, quando que vai sair seu livro? Ele falava isso comigo há um tempo. E eu nunca tinha me atinado para a ideia de escrever um livro. Nunca mesmo. E aí, eu ouvi ele falando e essa ideia sempre me pareceu muito estranha. Vou escrever um livro como? De que maneira? E aí, quando eu saí da Tribuna, eu estava num evento e aí a Eridan Leão, que trabalhou aqui na Funalfa há muitos anos também, eu tive uma passagem pela Funalfa e conheci a Eridan nesse momento, assim. Ela passou por mim e ela falou assim, Renan, cadê suas crônicas que eu não vejo mais? Eu falei assim, não, eu saí da Tribuna e a coluna não existe mais. Ela falou assim, mas seus textos me fazem falta, eu quero ler você. Por que você não faz um livro? Faltavam 2 dias para acabar o prazo de inscrição do edital Murilão. Ela falou assim, se inscreve, ainda dá tempo, vê o que dá para fazer. Eu falei, não sei, Eridan. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, quer saber? Eridan tem razão. Eu não quero esses textos perdidos, né? Eu gostaria de juntá-los, assim. E aí foi que começou o processo, porque aí eu consegui passar na primeira fase, passei na segunda, e eu fui juntar esses textos e ver como é que eu ia organizar. E quando eu peguei todos os textos, eu percebi que tinha claramente uma cisão, né? Existiam 3, dava para fazer um percurso com 3 tipos de categorizações, assim. Eu consegui separar em 3 pedaços diferentes. Então, há a primeira parte, que é uma parte um pouco mais interna, onde eu falo de um ambiente um pouco mais interno, um pouco mais carregado de memórias e algo um pouco mais interno. A pandemia, que foi um período muito marcado e que trouxe uma série de reflexões a respeito de como a gente atravessou esse período, do que reverberou na gente nesse momento. E um terceiro momento, que é a vivência da cidade, né? Um momento que a gente vive a cidade, a percepção a respeito dos ambientes, dos territórios, como é que era atravessar
viver na periferia, atravessar o centro e viver em outros territórios, como é que eram esses diálogos, onde eu me situava, onde eu senti pertencente, como eu interagia nesses ambientes. Então, quando eu percebi nesse coletivo de textos que dava para fazer essa passagem, aí eu entendi que eu tinha um fio condutor, e aí resolvi fazer essa divisão. Lembrando o nome das 3 partes, né? O Aqui e Agora, o Pandemia e Ato de mais de 2 anos, que divide 2 mundos, e Pelas Ruas da Cidade, né, Ana? Isso. Muito, muito legal você ter percebido isso, né? Só quando foi pensar no livro, né? Mas tem todo esse fio condutor aí, né? Exato. E vocês estão usando isso do fio condutor, né? Assim, elas são diferentes, né? Tem essa diferenciação das 3 partes, mas elas todas partem de percepções e sentimentos, né, que você tem para poder escrever. Tem algum sentimento específico assim que você percebe que é ali o gatilho para você pensar isso aqui eu vou escrever, isso aqui eu vou relatar? Você precisa se indignar, ou aquilo precisa te tocar de alguma maneira. Eu acho porque escrever toda semana, a gente sabe, nem sempre vem a inspiração, né? Sim, com certeza. Você tinha a obrigação isso era de um escrever desafio. semanalmente. Né? Esse era um desafio que estava posto, assim. Esse foi o meu grande medo quando me propuseram a coluna, assim. Será que eu vou ter que escrever toda semana? Mas eu acho que está aí a grande sacada da crônica. A crônica ela tem que ser sobre trivialidade, já dizia o Machado de Assis, né? Então, a gente tem que procurar no nosso dia a dia mesmo o que a gente encontra de extraordinário dentro daquilo que a gente vive. Então, esse foi o exercício de buscar, dentro daquele conjunto de coisas que eu estava vivendo naquele momento, ainda que dentro da pandemia, ainda que trancado em casa, ainda que dentro de todas aquelas condições, porque sem algum elemento... Você se inspirar... Claro que a gente ficou muito inspirado nas janelas e no nosso entorno, acho que todos nós vivemos juntos isso, né, Ana? Sim. Foi difícil demais. E eu acho que é aí que a gente tem que estar mais... E aí foi uma coisa que me ajudou. Porque foi um processo de entender uma característica minha. Porque eu acho que esse foi um mergulho, um processo de mergulho dentro da gente também, né, Marisa? E aí foi que eu entendi. Eu passei anos tentando entender isso. Porque, principalmente para mim, que sou um homem, entender que a sensibilidade é uma força é muito complicado. Porque, geralmente, sensibilidade não é uma qualidade atribuída a homens. Geralmente é uma qualidade atribuída a mulheres. Então, eu demorei a assimilar que essa era uma qualidade que pudesse me levar a ter alguma projeção boa. E, assim, foi entendendo que a minha sensibilidade não era um defeito, e sim uma potência, uma força, que isso me levou a projetar, né? Exatamente, a projetar nessas vivências algo que era interessante. Porque até então eu falava assim, gente, ninguém vai querer ler isso. Sério? Ninguém vai querer ler isso. Isso é besteira. Será que alguém vai querer ler sobre o que eu estou pensando a respeito da minha janela? Ninguém vai querer ler sobre isso. Pelo contrário, né? No mundo com tão poucos observadores, né? No mundo tão veloz, quando você tem alguém que para contemplar, né? E aí, pensando nas coisas que você fala de flores, você fala do problema do ônibus, você fala do cachorro, você fala de família, você fala de nada, né? De coisas do cotidiano. E que a gente, muitas vezes, quando lê, também se coloca no lugar, né, Rafa? Olha, como é que eu não vi isso, como é que eu não tive essa sensibilidade, né? Exatamente. E teve um episódio que eu me lembro bem, quando ele estava na tribuna, que ele fez uma crônica sobre um ônibus, mais uma sobre ônibus, né? Mas que teve muita repercussão. Claro, né? O Renan trabalhava na Tribuna de Minas, que era na zona sul de Juiz de Fora, né? Ali na região da Estrela Sul, atravessava a cidade de ônibus que morava no na Nova Zona Era, Norte, né? no Nova Era. No bairro Nova Era, que é na Zona Norte. Ou seja, ele tinha muito a observar, né? Era bastante tempo. E aí ele escreveu uma crônica sobre isso, falando de questões assim, que eu acho que era do dia a dia de todo mundo, né? Que usava aquela linha ou que fazia esse trajeto. E eu me lembro que foi uma das mais acessadas das crônicas que a gente publicou do Renan lá na Tribuna, porque as pessoas se identificaram com aquilo, né? Começaram a comentar, é assim mesmo, porque ele partia de percepções do ônibus, ali do momento, do desespero das pessoas para entrarem no ônibus, com medo de perder, né? E eu acho que isso foi muito interessante, porque é isso, a gente
passa por isso todos os dias, mas nem todo mundo tem a sensibilidade de notar ou de contar em palavras, né? Que foi justamente o que você fez. Isso parte de algo que eu compartilhei no dia do lançamento do livro. Porque alguém comentou comigo, alguém tinha lido alguns de vocês falaram assim, nossa, eu já tinha pensado sobre isso, mas eu nunca tinha falado a respeito. E aí eu falei, a gente tem que se policiar para falar sobre o que é banal. A gente também tem que falar sobre o que é banal. Sim. Porque às vezes é o que a gente pode compartilhar com o outro e se conectar com o outro. É o que é banal, é o que é comum para todo mundo. Então, às vezes, é uma conversa de elevador sobre o tempo, que todo mundo fala sobre o tempo dentro do elevador, é o que vai se conectar. A gente vai se conectar através desse tipo de coisa. Ô, Renan, claro que a gente vai te perguntar qual é a sua crônica preferida. São 100 crônicas, Renan? São 135. 135? 135 crônicas. Tem uma favorita? Eu tenho 2 favoritas, que são as dos ônibus. A primeira, né, Uhum. que foi muito marcante para mim, ela inclusive vem antes, né, da primeira parte. Vamos lembrar que eu e a Rafaela estamos aqui também, né? A Rafaela com o texto aqui na orelha do livro e eu prefaciei o livro, Sim. né? E essa primeira crônica, né, que é o seu primeiro socorro, claro que ficou marcada para mim, foi onde eu te descobri nas redes, né? Não te descobri, mas aguçou ainda mais a sua sensibilidade. Eu gosto demais de Trem das 11, que é uma crônica em que você se coloca, né, como eu tenho que correr para pegar o último ônibus que vai para a Zona Norte, mesmo eu estando me divertindo, né? E aí eu pensei quantas pessoas se identificam com isso, porque a crônica também é jornalismo, né? A crônica é um pedaço do cotidiano, né? E que, dependendo do momento que você lê, ela vai ter outro significado, mas ela sempre fica. E isso é importante, né, para tanta gente de fora que muitas vezes depende do transporte público e que mesmo estando feliz ali numa mesa de bar, tem que correr para pegar o ônibus das 11 ou da meia-noite. Aí você faz esse paralelo, essa comparação com a música Trem das 11 do Adoniran Barbosa. Eu adoro essas 2 crônicas. E qual que você gosta mais? Eu acho que cada crônica ela tem um momento que me toca, assim. Eu posso citar algumas, assim. Tem uma que é muito importante porque eu coloco uma questão que é muito fundamental para mim. Porque ela fala sobre o meu processo de descoberta sobre a obesidade durante a pandemia também. Ela se chama Peso. É uma das últimas da segunda passagem, que é a passagem da pandemia. E ela tocou em dores que são muito, muito difíceis para mim. E ela foi uma das que eu escrevi com mais cuidado, porque ela toca em dores que muitas pessoas não conseguem enxergar. E quando enxergam, às vezes não tem sensibilidade para poder tocar. Então, às vezes a gente precisa ter cuidado também com as palavras, sabe? E essa ficou muito marcada para mim. Você consegue achar aí um trechinho pra gente? Não, mas assim, igual tem alguns dos momentos, Ou outra, mas assim, né? outra que toca para mim também, que é uma que me disseram essa semana que leram e ficaram tocadas, é a Lonjura. Lonjura é uma que fala sobre as distâncias e sobre saudade, que é uma coisa que me tocou em algum momento com um relato que compartilharam comigo. E eu acho muito bonito quando as pessoas dividem sentimentos com a gente, sabe, Marisa? Porque eu acho que existe ali uma confiança e existe também uma necessidade da pessoa desabafar. E eu acho que a gente tem que estar muito preparado para poder receber o que é do outro, né? E tem que ter muito respeito também. Sim. Eu me lembro que na época da faculdade a gente foi encorajado pela Marcinha Falabella a ler um livro que se chama Diante da Dor do Outro. E ele nem era o livro que a gente tinha que ler no meu grupo tinha que ler para o trabalho, mas eu acabei pegando ele depois porque eu achei o nome muito curioso. Uhum. E é uma coisa que eu levo para mim, assim. Eu acho que a gente tem que ter muito respeito pela dor das outras pessoas, né? Porque a gente precisa se colocar mais também diante da dor do outro para entender. E a Lonjura me colocou diante da dor da outra pessoa. Então, daqui a pouquinho a gente vai voltar no segundo bloco com Renan Ribeiro, jornalista e escritor, lendo um trechinho de uma das crônicas preferidas dele, que é Lonjuras... Sofrer de Lonjuras. Sofrer de Lonjuras. É 1 minuto. Eu espero você no próximo bloco também. Aqui com a gente hoje também, jornalista Rafaela Carvalho, participando
desta entrevista com Renan Ribeiro. Até já! Olá, estamos de volta com o JF Entrevista. Hoje com a gente aqui nos estúdios, o jornalista e escritor Renan Ribeiro. Participa conosco dessa entrevista a também jornalista Rafaela Carvalho. E a gente prometeu no primeiro bloco que o Renan ia ler um trecho, né, uma boa crônica, né? Todas são boas, né? De uma crônica que te fala mais, né, que te toca mais, para o pessoal conhecer um pouquinho. E depois ainda tem livro, Renan, para o pessoal? Tem livro sim, tem livro sim. Então lê pra gente, depois você conta onde que as pessoas podem adquirir gratuitamente o seu livro. Vamos lá. Tá joia. No meio da conversa, no entanto, surgiu um assunto mais sensível. A clínica contou um caso vivido por um de seus professores, que trabalhava em um dos cantões de Minas. Ele ouviu de um paciente: doutor, eu estou sofrendo de lonjura. Desse jeito, direto, com total domínio do termo. E sem dar mais nenhum detalhe dos sintomas que pudesse sentir. O sofrer de lonjura tem um primo distante, também genuíno, o é logo ali do mineiro, que nomeia essa coluna. Porém, um logo ali é mais fácil de lidar. É um desconforto que pode acabar rapidamente, no máximo um par de horas, se o interlocutor tiver alguma sorte. Mas se alguém, como fez aquele senhor, encaixar a lonjura na frase, a coisa fica mais grave. Nesse caso, a distância é muito dolorida. E precisamos imaginar que há muito chão nesse trajeto e o que ele representa. Fiquei imaginando àquela altura que, estando em Juiz de Fora, a própria médica já sentia alguns efeitos do que esse problema causa, embora ela tenha dito que estava gostando muito da cidade. Maravilha, né, Renan? A gente falou que ia falar de linguagens, né? E você está falando aí de lonjura, que eu acho que é uma coisa que só em Minas a gente usa esse termo, né? Porque, né, tudo pra gente é perto, né? Tudo pra gente é logo ali, né? Tudo a Logo gente é ali, logo ali. exatamente. E lonjura é assim, a gente fala lonjura quando a gente quer falar que alguma coisa é inacessível, né? Lonjura, que é uma lonjura que a gente não consegue chegar. Que aí você segue toda a vida, né? E segue toda a vida. Não chega, que é longe. E, Renan, acho que você podia falar pra gente, né, para quem quiser adquirir, agora ouviu um pedaço, né, de uma das crônicas, com certeza aguçou a curiosidade de muita gente, aonde que pode conseguir o livro, né, já que ele é gratuito, e também contar pra gente um pouquinho como que foi esse processo, né, graças à lei Murilo Mendes, que você conseguiu fazer esse livro ser distribuído gratuitamente, como que foi para você se inscrever no edital e conseguir fazer o livro assim? Então, o livro ele pode ser adquirido. Eu ainda tenho alguns exemplares. E aí as pessoas podem fazer contato por meio do Instagram, @falandosozinho_crônicas, e também por meio da Funalfa, aqui no prédio do Parque Alfield, na Funalfa. Paço Municipal, no Paço né? Municipal, No eles Parque também Alfield. fazem a distribuição. Aí tem que verificar com a Funalfa, fazer contato com a Funalfa para verificar o dia certinho. Tem um dia certinho que eles descem com os produtos da Murilo Mendes, aí é possível pegar na Funalfa também. E o processo, é um processo que é por meio do programa, né? Eles soltam um edital e aí eles têm as etapas do edital. E é um programa que deu muito certo na cidade, assim. Importante demais, né, É Renan? muito política importante. pública, é uma lei criada aqui na Câmara Municipal de Juiz de Fora, Sim. uma lei que possibilita que pessoas que não teriam condições financeiras, né, consigam colocar tenham projetos acesso. maravilhosos na rua, assim. Eu acho que é possível dizer que é a maior forma de fomentar os produtos artísticos de Juiz de Fora. Democraticamente. Tem ainda uma cota para os idosos, né? Exatamente. Recentemente foi criada uma cota para projetos de idosos. Exatamente. É maravilhoso. E chega nas mãos das pessoas, né?
Então, qualquer pessoa pode ir à Funalfa, pode buscar os produtos da Lei Maria Mendes, pode ter acesso. Então, eles são distribuídos nas escolas, você pode ter acesso por meio da biblioteca. Então, são produtos muito acessíveis para a população. Eu gostaria, inclusive, que as pessoas tivessem mais acesso, né? Porque às vezes elas não têm informação, a informação não chega para elas. Mas eu gostaria que elas tivessem mais informação, porque tem muita coisa de muita qualidade chegando na mão das pessoas por meio da Lei Maria Mendes. Assim. Isso te empolgou? Você já está empolgado para escrever um segundo livro? Como é que está isso? Como é que está a produção? Como é que está o Renan pós-primeiro livro? Eu sei que você está sendo muito demandado, né? Renan, que esteve essa semana, voltou à Escola Municipal Cecília Meirelles, lá no Nova Era, onde estudou, foi aclamado lá. Tem divulgado muito, a gente tem visto a imprensa, né, divulgando muito. Conta pra gente, Renan. Olha, eu ainda não pensei num segundo produto, assim. Eu quero primeiro definir uma plataforma, que eu quero continuar escrevendo crônica, e eu quero uma plataforma minha, sabe? Então eu ainda estou pensando em como que eu vou fazer, pensando na melhor estratégia para poder fazer isso acontecer. Então é um desejo, é uma coisa que eu estou planejando para que aconteça, mas eu ainda não formulei a melhor maneira de fazer isso. Aí estou estudando isso ainda. Mas que eu quero muito que aconteça, porque eu acho que o bichinho da crônica morde a gente não quer parar, né? A gente começa... E eu já tenho algumas coisas já esboçadas, assim, tenho alguns textos já prontos, mas ainda não tem nada engatilhado para uma segunda. Estão me cobrando direto. Falam assim, já tem o segundo, já tem o segundo. Eu falei assim, gente, calma, que o primeiro acabou de sair. Vamos curtir o primeiro. Vamos pensar no segundo depois. Vamos saborear, né? A gente ia perguntar justamente isso, sobre como que tem sido essa repercussão, assim. A gente, quem esteve lá no lançamento, né, que foi na Praça Céu, inclusive, viu que tinha pessoas que não eram seus conhecidos, né, que foram lá prestigiar e te conhecer. Como que tem sido isso? Nós presenciamos, inclusive, um convite para o Renan participar da Academia Juiz Forano de Letras. Da Academia Manchester Mineira. E foi muito legal, assim, eu fui na primeira reunião deles, agora em abril, e foi muito legal conhecê-los, assim, vou precisar ir a mais reuniões, né, para conhecê-los melhor, e foi muito legal compartilhar primeiro o texto com eles, assim, e estar nesse ambiente, assim, eu tive contato com outros textos, outros autores, e isso é muito interessante, né? Eu nunca tinha tido a possibilidade de compartilhar desse universo, isso é muito interessante. E tá chegando em outras pessoas e vendo como os textos chegam em outras pessoas, assim, é muito legal, que a gente nunca tenha a possibilidade de ver no momento como é que bate nas outras pessoas, né? E assim, ver como é que elas estão recebendo e o que está reverberando nelas e receber essa resposta na hora é muito legal, E lá eu fiquei muito emocionado, porque... Você está falando da biblioteca? Da biblioteca, no dia do lançamento. Foi muito legal, porque eu recebi carinho de pessoas que eu não conhecia, e que estavam lá interessadas de todas em as ver os idades, livros. né? Impressionante. E elas chegaram e falaram assim, olha, eu ouvi falar, eu vim aqui. Teve gente que atravessou a cidade para ir buscar o livro, e eu fiquei muito emocionado. É algo que a gente nem imagina que possa acontecer, né? E quando acontece, a gente fica realmente, assim, muito grato e... Nossa, muito emocionado. Fala um pouco dessa repercussão e do seu retorno à escola, né? Você acha que hoje a gente tem uma geração muito voltada para as redes sociais, muito voltada para o celular, né? É difícil até as crianças hoje estarem com brinquedo. Como é que foi seu encontro com essas crianças do ensino fundamental, né? Do Cecília Meirelles? Eles leem ainda? Como é que é essa relação, né, com as novas gerações, com o papel, né, com a crônica? Eu acho que, na verdade, esse era um objetivo que eu tinha desde quando o projeto iniciou, assim. Eu tinha uma relação muito próxima com Cecília Meirelles, muito próxima. E a gente sabe que as escolas públicas, elas têm dificuldades, elas têm suas limitações.
E a gente vive isso, né? A gente sabe que acontecem as greves, a gente sabe que os professores estão sempre em luta, a gente conhece a Batalha dos Professores, a gente viveu a Batalha dos Professores, e eu, como uma pessoa oriunda de escola pública, eu conheço essas batalhas, né? Então, tendo passado a minha vida dentro de escolas públicas, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio... E superior, né? E superior também. Eu conheço essa realidade. Então, quando eu finalizei o ensino superior, eu tinha muito claro na minha mente que eu queria retribuir essa contribuição que eu recebi da sociedade. Eu tinha muita vontade de retribuir. E quando eu entrei com o projeto na Lei Murilo Mendes, no Programa Cultural Murilo Mendes, essa era uma vontade de retribuir para a sociedade aquilo que me foi dado ao longo da minha vida. E aí, o primeiro lugar que eu tinha em mente era a Escola Municipal Cecília Meirelles, porque eu tinha em mente que eu queria levar para as crianças e adolescentes que essa é uma forma de se comunicar e de se expressar que muitas vezes a gente não tem como uma primeira forma, assim. Chega para a gente como uma obrigação. Você tem que aprender a ler, você tem que aprender a escrever, porque você tem que estudar e tem que se formar e chega como uma formalidade, como uma obrigação. E não como algo que pode fazer você se expressar, pode fazer você chegar a outros espaços, que pode fazer você aprender a levar uma mensagem. O Ziraldo, que morreu recentemente, Exato. né, falava isso, né, que ler é mais importante que tudo, né? Ler é mais importante que estudar, ler é a coisa mais importante da vida da gente, né? Exatamente. Pelo conhecimento, né, por tudo que isso significa para a gente. E aí os alunos entenderam a sua mensagem? Exatamente. E eles estão em contato com a leitura 24 horas por dia. Hoje em dia, os alunos da rede municipal, da rede estadual, têm acesso a redes sociais, o que na minha época não havia, não é mesmo? E foi justamente que eu falei com eles, olha, isso aqui é registro de um tempo, aqui eu falo sobre o orelhão. Vocês já usaram o orelhão? Aí eles falaram assim, não, a gente não sabe nem o que... Usei orelhão, gente. O orelhão até... O meu pai viajava para o Pará. Eu tenho 33. 33 anos. Meu pai viajava para o Pará. Meu pai é motorista de ônibus interestadual. Então ele viajava para o Pará. O jeito que a gente tinha de se comunicar com ele era por orelhão. Ele ligava para o orelhão mais próximo da nossa casa. Então, e a gente usou muito orelhão na infância. E hoje em dia eles não sabem o que é orelhão. Eles nunca usaram uma ficha na vida. Eles não sabem o que é isso. A Rafaela possivelmente nunca usou orelhão. Ah, que isso. Eu usei orelhão também, gente. Nunca tem orelhão em São Lourenço. Tinha um em frente à padaria do meu pai. Tinha, assim. Pois é. Então, assim, eles não sabem o que é orelhão. Então, assim, eu falei pra eles, futuramente vocês vão ter que explicar para as próximas gerações o que é o WhatsApp. Eles não vão saber o que é. A velocidade das coisas. Né? As coisas são muito rápidas. Então, a gente tem que ter um registro. Isso também é um registro do nosso tempo. Esse é um registro. E você hoje se considera mais jornalista ou mais escritor? Lembrando que você levava, né, para as suas reportagens, né, Rafaela, que editou muitas matérias do Renan, eu também, você sempre levava para essas reportagens um frescor, né, um colorido, um personagem, né, você sempre humanizava as suas matérias. Não é à toa que elas caíram na sua mão, né? A gente queria ver essa pincelada. Já era do direcionada. Renan. Mas como é que você se enxerga hoje dentro do jornalismo, para esse jornalismo mais voltado para a literatura? E queria que você também aproveitasse para comentar o jornalismo local, nacional, regional, a importância disso, né? Eu acho, e eu tenho visto cada vez mais, que a gente precisa buscar um jornalismo com mais humanidade. Porque é isso que vai trazer as pessoas a acreditarem de novo no jornalismo. E eu digo isso com muita tristeza, porque eu percebo que as pessoas estão se distanciando das informações com correção, com apuração. Elas estão se deixando acreditar cada vez mais. E agora a gente tem ainda as ferramentas de inteligência artificial que bagunçam mais o coreto. E trazem essa confusão. A gente não sabe em que acreditar, a gente não sabe como verificar. E aí as pessoas ficam perdidas, as pessoas não acessam mais os veículos de comunicação que apuram, que buscam informação com qualidade. E aí elas ficam perdidas, e aí elas se deixam enganar, elas caem nas primeiras informações que recebem, não verificam fonte, não verificam de onde que aquela informação está vindo. Então, a gente tem visto, e eu tenho tido muito trabalho
No sentido de ouvir as pessoas próximas e ouvir elas falando, não, mas olha isso aqui que eu recebi, isso aqui é de fonte segura, eu vou olhar, não tem fonte, não é segura, não é nada disso. Eu falo assim, olha, se você for verificar isso aqui, facilmente você vai ver que não é verdade. Então, assim, a gente trava embates todos os dias com as pessoas mais próximas da gente. E é muito exaustivo, muito exaustivo. Então, Acho que tem coisas boas e ruins, né? Enquanto você está falando, estou me lembrando aqui que ao mesmo tempo que a gente tem isso, a gente tem algumas retomadas, algumas mudanças no jornalismo, como, por exemplo, a opinião, as crônicas, né? Quando eu saí da tribuna, eu me lembro que a gente tinha esse empenho de fazer os jornalistas também terem suas próprias colunas, os seus próprios lugares de fala, Sim. né? E assim, acho que surgiu esse espaço para você ali também, essa importância que é uma retomada da crônica. Mas né, eu Rafa? acho que é isso, o caminho é esse, é humanizar, é você poder deixar a pessoa falar de onde ela está falando, né? Você oportunizar a pessoa, talvez, falar do lugar dela, mostrar o lugar dela, talvez humanizar o lugar dela. Eu venho da Zona Norte e eu sempre falo de lá, né? Por que eu fiz questão de fazer o lançamento na Praça Céu? Poucas pessoas conhecem aquele equipamento. E aquele equipamento público é incrível, incrível. Vocês estiveram lá, vocês podem falar. Sim, sim. Ele é completo, ele é conservado. Todo mundo quer uma Praça Céu para chamar de sua. Todo mundo quer uma Praça Céu Todo para mundo chamar quer. de sua. Imagina se na cidade tivessem outras Praça Céu. E acho, Renan, que é uma forma também da gente mudar o estigma contra as zonas norte do país inteiro. Exato, né? exato. Então, se a gente deixa a comunicação chegar para esses outros lugares e não ficar concentrada, se a gente consegue abrir a visão das pessoas para mostrar o que tem de potência e não ficar só concentrado num lugar, se a gente consegue ampliar a visão das pessoas e mostrar que há outros pontos positivos, outros pontos de potência, que às vezes a gente não está enxergando, que está além, a gente consegue fazer um jornalismo mais plural, mais humano, e que consiga abarcar a riqueza que a gente tem na cidade, no país e no mundo. E isso foi uma coisa que você sempre tentou fazer, né? Assim, Sim. ao escrever suas matérias para o jornal, você sempre buscava personagens ali da sua vivência, da sua região, ou com quem as pessoas se identificassem, né? Qual que você acha que é o papel, então, do jornalismo local ao fazer isso? Eu vou pedir para o Renan responder isso no próximo bloco, porque a gente já está estourando o nosso tempo, então guarda a pergunta aí, o papel do jornalismo dentro dessa questão. Então, gente, vamos voltar falando de jornalismo, falando um pouco mais da vida pessoal, lembrando o apoio que a família do Renan dá também para ele nessa questão, né? A gente acompanhou lá o pai emocionadíssimo, né, Rafa, no lançamento, a mãe também. No próximo bloco você vai conhecer um pouco mais desse Renan jornalista e desse Renan que veio da Zona Norte, né, Renan? Até já! Estamos de volta com o JF Entrevista. Hoje conosco nos estúdios o jornalista Renan Ribeiro. Participa com a gente dessa entrevista Rafaela Carvalho, que deixou uma pergunta no ar no próximo bloco e vai refazê-la agora, Rafa. Então, Renan, eu queria saber como que você acha, né, qual que você acha que é o papel do jornalismo local para reduzir essas diferenças entre Zona Sul, Zona Norte, né? Você sempre buscou trazer um pouco das suas vivências na Zona Norte no jornalismo, agora também nas crônicas. Então, como você acha que o jornalismo local pode fazer para aproximar mais as pessoas? Eu acho que o jornalismo local ele reduz as distâncias.
Ele ajuda a trazer a paisagem da região que não é mostrada para o centro e fazer com que ele seja visto e que a população da Zona Norte também se veja. E eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Porque, assim, não só em relação à Zona Norte, a gente tem a Zona Nordeste, a gente tem a Zona Oeste, a gente tem a Zona Sudeste. Todas essas regiões, às vezes, elas ficam muito marcadas por questões muito específicas. Às vezes, violência, às vezes, uma questão específica com um problema específico. E eu acho que ali tem muito mais além disso. A gente tem muitas pessoas, a gente tem muitos talentos, a gente tem muitas potencialidades, a gente tem muitos lugares, a gente tem muitas histórias para contar. E eu acho que a partir do momento que a gente consegue mudar essa visão e trazer essas pessoas para o holofote, talvez a gente consiga mudar a realidade daquele lugar. E é nisso que eu acredito, sabe? Quantas vezes a gente pensa assim, eu saí da Zona Norte e hoje, quando eu olho para a Zona Norte, eu falo, cara, tem tanta coisa que eu sinto muita falta lá e tem tanta coisa muito legal que eu queria que tanta gente conhecesse e que eu sei que as pessoas não vão lá para poder ver porque elas pensam na distância e falam, não compensa. E nem vai ser noticiado porque a mídia vai ser noticiado porque a mídia não está lá. São os chamados desertos de notícia, Exato. Né? Você tem cidades que não aparecem nunca no jornal, a não ser que aconteçam tragédias, e você tem pontos dentro da cidade que também tem mídia que também não aparece, porque são desertos de notícia, né? Porque ninguém está lá para ver. Claro que todo mundo é um veículo de comunicação hoje, né, com as redes, mas a gente está falando de jornalismo, né, de profissionais que estão ali buscando aqueles fatos, aquelas coisas que vai ter maior repercussão, né, Renan? Sim, com certeza. Por isso que eu acho fundamental. Então, assim, quando a gente tem algum talento, alguma história que seja de uma região específica ou que traga uma representatividade para aquelas pessoas, eu acho muito importante contar, muito importante trazer, ir até lá, mostrar o local daquela pessoa, para que aquelas pessoas daquele local possam se ver, possam se mostrar também, possam entender que há espaço para elas também no jornalismo. E assim voltar a valorizar o jornalismo. Exatamente. Como, né, até pouco tempo atrás. Né? Exatamente, porque se elas não se veem representadas ali, elas não vão consumir aquele conteúdo. Elas não vão querer... Hoje fica muito claro pra gente, né? Exatamente. Claro. Se você olha para um jornal que fala o tempo inteiro, Zona Sul, centro da cidade, a pessoa vai ver o jornal, ela não vai falar... Quando fala do seu bairro, só fala de violência. Esse não é o meu jornal. Você não vai querer se ver, não vai querer ver ali, porque você não se vê representado, sabe? E quando fala de alguma questão, aí você fala, poxa, você vai falar disso? O meu bairro tem tanta coisa e só mostram isso, sabe? Há muitas tentativas, né? O próprio jornal já tentou fazer sempre, né, semanalmente, né, trazer histórias dos bairros. Isso é muito importante. Sim. Né? O trazer as histórias dos lugares é muito importante. É muito importante. Ô, Renan, mas esse último bloco prometemos, né, queríamos falar mais de você, né? Como é que você entrou no jornalismo? Quem era o Renan, jovem Renan, que escolheu fazer comunicação? Como é que foi isso? Como é que entrou? Você sempre gostou de comunicar? Como é que foi isso na sua vida? Eu acho que a gente... Eu comecei a entender que a comunicação era um caminho na escola, quando a gente começa a entender que a escrita é um espaço para gente, quando a literatura é um espaço para gente, que a gente vai entendendo que a gente tem afinidades com essas matérias, a gente vai entendendo que a comunicação é um espaço para gente. Queria ser influencer, não, né? Porque hoje... Não! Tô brincando. A Rafa sabe que como eu corria de câmera. A Rafa sabe. Porque hoje é triste, as pessoas muitas vezes querem já o estrelato, né? Nossa, escolhem a comunicação, não pensam que tem que botar o pé no barro, né? Que tem que pelo correr, contrário, eu ficava sempre atrás das câmeras. E o meu negócio sempre foi contar a história, mas a pessoa tinha que aparecer, a mensagem tinha que aparecer, não eu. Muito pelo contrário. A minha imagem era a coisa que eu menos queria que aparecesse. E eu fico muito estressado até com isso. Porque eu acho que muitas vezes a pessoa que está dando notícia aparece muito mais do que a notícia ou até a mensagem. E não é isso que tem que ficar. Né? O que fica na cabeça das pessoas é a imagem do jornalista. Não é isso que tem que aparecer. Renan é jornalista raiz, né? Porque o jornalista, né, verdadeiro, o jornalista raiz, ele quer contar mais a história, não é a história dele. É a história de quem ele está ouvindo, né? Exatamente. A gente não tem que aparecer, quem tem que aparecer é a história, sabe?
Quem tem que aparecer é o que você está mostrando, não você mesmo, sabe? E eu acho que as pessoas confundem isso. Quando estive na escola, teve um menino que chegou para mim e falou assim, você é famoso? Eu falei, não. E nem quero. Deus que me livre. Sabe? Não quero isso para mim. É Nunca terrível quis. isso, né? Você ter que provar algo, né? Provar, né? Ser famoso. Como se isso fosse o objetivo. Como se isso fosse o fim. Sabe? A finalidade, não. Esse eu acho que um problema que as redes sociais trouxeram, né? Para as crianças que já estão nascendo, mexendo no celular, a Marisa falou de influencer, né? As crianças já nascem hoje vendo aquilo como parte da realidade delas. Então, Sim. na cabeça delas é realmente uma profissão, é um modo de vida. E a gente sabe que no jornalismo isso também foi acontecendo, de certo modo, a partir do momento que todo mundo pôde começar a fazer o conteúdo, né? Mas existe uma diferença ali entre o conteúdo que um jornalista apura e que a pessoa joga ali na rede social sem confirmar com qualquer órgão de segurança, né, com qualquer autoridade. Então, tem essa diferença e me preocupa. Eu queria saber se te preocupa também. E se foi até um dos motivos pelo qual você quis ir lá na escola falar com essas crianças, de mostrar para eles que tem ali uma diferença, né, que elas podem ser escritoras, que elas podem ser jornalistas e trilhar esse caminho de uma forma ética, de uma forma adequada, vamos dizer assim? Claro, claro. Eu acho que essa responsabilidade, independente do que eles escolherem fazer, tem que estar sempre presente. E eu acho que esse compromisso, esse compromisso mesmo, acho que essa é a palavra. Esse compromisso ele tem que estar sempre presente. E isso foi uma das coisas que eu fui levar para eles, sabe? Que eu tentei mostrar. E eu espero ter conseguido, assim. Mas antes de tudo, o que eu queria muito que eles não deixassem de ter a oportunidade de falar, sabe? Porque muitas vezes a gente no processo de aprender, a gente deixa de escrever, a gente deixa de falar, porque vergonha, isso aqui não tá bom. Ninguém vai querer ler. Ninguém né? vai querer ler. Isso aqui. Você tocou nisso aí, ninguém vai querer ler, para que eu estou escrevendo isso? Mas, ao mesmo tempo, né, que é importante a gente lembrar da leitura, lembrar do livro, tem um paradoxo, tem um lado positivo das redes, que é fazer. A gente não quer a fama, mas a gente também tem que ser lido, a gente também precisa ser visto. Sim, claro. Né? E você usa muito bem as suas redes, né, Renan? Além de colocar as crônicas lá e ser visto, o Renan tem uma característica muito dele, que são as crônicas para os aniversariantes, né, Renan? Tá rindo, mas que é muito... Quem não quer ser presenteado com uma crônica do Renan, né, Renan? Você tem muito isso, né, de usar as redes para se expressar e trazer esse sentimento de humanidade, né? A gente se sente abraçado com as suas crônicas, né, Renan? Eu acho que é uma coisa que eu carrego comigo, assim, eu tô aqui, eu tô presente nesse mundo e eu tô observando o mundo. E eu não quero ir embora desse mundo sem que as pessoas que eu gosto saibam o que eu penso e o que eu vejo nelas. Então eu acho que o dia delas, que é o dia do aniversário delas, é um dia muito especial, em que elas estão sendo lembradas e vistas por todo mundo. Então, eu gosto de deixar um texto pensado, um texto feito com carinho, porque se eu partir de hoje para amanhã, ela vai saber tudo que eu penso e tudo que eu sinto por ela, antes de eu ir, sabe? Eu não vou deixar nada por dizer, eu não vou deixar nada para trás, sabe? Eu quero que a pessoa saiba, no momento presente, no momento que eu tô aqui ainda, o que eu quero dizer para ela. Que também não é fácil, né? As pessoas né, abrirem o coração num mundo como hoje, né? Não é fácil. Porque a gente perde a oportunidade de dizer, a gente perde a oportunidade de falar. E se a gente deixa passar, depois fica só arrependimento, sabe? Então eu não quero perder a oportunidade, eu quero falar e deixar dito para, se eu tiver que partir sem arrependimento. E esse Renan foi criado em que família, Renan? Tem que colocar a família, né, Rafa? A gente acompanhou o pai dele, estava mais nervoso que ele no dia do lançamento do livro, como se estivesse gestando um filho, a mãe também, né? Mas a mãe mais contida. Fala o nome dos seus pais, conta pra gente como é que é essa relação, né? Você tem um irmão também? Tenho. Olha, os meus pais são as pessoas mais incríveis que eu já conheci na história da minha vida. E por eles mato, morro e faço qualquer coisa, assim. Esse é o Rinaldo Aguiar, Dona Tânia Mara Ribeiro Ferreira.
eles são joias raras, assim. Meu pai é um cara fantástico. Ele é paulista, ele nasceu em Guarulhos, mas ele veio para Juiz de Fora muito criança. E a minha mãe é natural de Juiz de Fora. Rinaldo e Tânia. E ela nasceu e foi criada, ela morou em vários lugares, mas assim, essencialmente cresceu e viveu boa parte da vida na Zona Norte. Ele viveu boa parte da vida embaixo da Zona Sul, como Mundo Novo e Santa Luzia, e depois ele foi morar na Zona Norte junto com ela. E a gente tem as famílias são grandes, assim. Meu pai tem 5 irmãos e minha mãe tem 11. Então, são muitos tios, muitos primos. O Renan é de uma família muito tradicional. O Renan era aquele que levava um bolo delicioso na redação. Quem fazia o bolo era o seu pai? Meu pai faz uma broa sensacional. E aí me lembro de algumas tradições também. Não sei se é comer canjica na Páscoa. Tá tudo aqui, gente. Tá tudo aqui. E é bacana porque ele levava isso pra gente, né? Ele tem esse dom de distribuir o conhecimento, a empatia, a sensibilidade, o que a família trouxe para todo mundo que está à volta e agora no livro também, até para quem não conhece, né? Então, eu acho que essa sensibilidade da família, esse sentimento todo, ele consegue traduzir no dia a dia e consegue traduzir no ofício também, que é no jornalismo e agora na escrita. Porque é o bem que eu quero para mim, eu quero para todo mundo. E assim, eu fui agraciado com... Gente, sério mesmo, vocês conversam com meu pai, conversam com minha mãe, depois vocês me falam. Todo mundo vai querer conversar. Ô, Renan, conta um pouco de você, quem te influenciou, que autores te influenciaram, né? Você é uma pessoa religiosa, né? Quem é esse Renan que coloca tanta paixão na escrita, tanto amor na escrita, que agora pode ser saboreada por todos os juiz-foranos, né? E pelo Brasil inteiro. Vai sair digital ou não? Não sei, eu quero muito que saia, mas aí eu preciso verificar se é possível. Mas eu trago essa informação depois. Enquanto isso, tem pílulas no Instagram, né? Tem pílulas no Instagram. Tem. No finalzinho você vai dar esses endereços no Instagram para todo mundo. Claro. Mas conta quem é esse Renan pra gente. Assim, eu cresci no bairro Nova Era e foi muito lá, assim, era Nova Era e o Satélite, que é Benfica, né? A gente resolve tudo em Benfica, tudo que é de Zona Norte a gente resolve em Benfica. E vez ou outra a gente vai na cidade, ir à cidade aí ao centro, tá aqui também. E aí, assim, eu cresci numa família católica, né? A gente frequentava a igreja católica do bairro, eu fiz todo o trajeto, né? Isso, eu tinha que transformar isso em crônica, que isso também é bom. Eu fiz a primeira comunhão 2 vezes. E fui muito zoado. Na Zona Norte? Não, porque eu era coroinha. E a primeira vez que eu crismei, a primeira vez que eu comunguei, o padre me entregou a hóstia, mas eu não tinha feito a primeira comunhão ainda, eu aceitei. Eu disse, poxa, ele tá me oferecendo, eu vou aceitar. E eu comunguei, e assim, ninguém me falou que era errado, e eu só aceitei. Enfim, depois eu tomei uma bronca. O padre, hoje em dia, ele me vê, ele lembra disso até hoje. Dá uma crônica, você fez crônica outra vez? Não, ainda não, mas eu farei. Aí, mas eu crismei, crismei no mesmo dia que meu pai, porque o meu pai ele é oriundo de uma família evangélica. Então ele começou a frequentar junto comigo com meu irmão e ele fez o processo e ele crismou no mesmo dia que eu. Então assim, a gente frequentou a igreja católica boa parte da nossa vida, mas assim, chegou um momento que aquele rito ele já não representava mais o que a gente gostaria de seguir. Então a gente mantém uma série de tradições que são católicas, mas a gente leva a espiritualidade de uma outra forma hoje, mais interna, mais nossa, mais com as nossas coisas mesmo. Mas a gente tem uma espiritualidade nossa, assim. E é muito importante, né? Principalmente nos momentos mais difíceis, a gente se agarra nos nossos santinhos, nas nossas orações. E uns é aos muito outros, importante né? uns aos outros. São muito exatamente. unidos. Rafa, eu tô vendo que a gente está chegando ao fim ali. Eu queria que você falasse só a importância de Juiz de Fora. Você escolheu ficar em Juiz de Fora, Renan, nessa profissão tão difícil, né? Você escolheu Juiz de Fora? Eu escolhi Juiz de Fora porque é a cidade que eu amo. É a cidade que eu me sinto pertencente. Eu acho que é a cidade que me dá um norte, que me deu o norte, né? E principalmente porque
é a cidade que eu queria retribuir tudo que eu ganhei. Eu ganhei tudo da vida aqui. E eu queria muito fazer muito mais pela cidade, sabe? O que eu puder trazer para cá, o que eu puder fazer pelas pessoas daqui, eu sinto que eu gostaria de fazer, sabe? Maravilha. Rafa, E tem já mais alguma faz. questão para a gente trazer para o Renan? Eu queria só pontuar, assim, eu acho que todo mundo que conhece o Renan sabe que ele é um juiz-forano nato, né, mesmo. Da gema, né? Se é que pode se dizer isso. Exatamente, assim, um dos mais juiz-foranos que eu conheço. E eu acho que esse dom que ele tem, essa sensibilidade, né, de observar tudo e conseguir colocar em palavras, mas ao mesmo tempo também ouvir, né, ele tem tanto dom de ouvir como dom de escrever, como dom de falar. Eu acho que isso é importante demais nos dias de hoje e espero que esse livro, né, esse primeiro livro, porque eu tenho certeza que virão outros, seja só um ponto de partida para até incentivar as pessoas a ouvirem mais, a observarem mais e a se doarem mais, porque eu acho que é isso que o Renan faz. As outras pessoas e também a Juiz de Fora. Juiz de Fora ganha muito com as obras do Renan e todo o trabalho que ele desenvolve, com certeza. Renan, quer dizer alguma coisa para finalizar? Eu só quero dizer obrigado. Obrigado mesmo de coração pelo convite. Obrigado por toda a contribuição. Por você ter me descoberto, cronista. Por você ter enxergado em mim uma pessoa que escreve. E por todo o incentivo. Muito obrigado. Um prazer, gente. Um prazer estar de volta ao lado de vocês dois, né? Foi maravilhoso. O tempo voou, né? Obrigada, Rafa. Estava com saudade do café, do jornal. Obrigada, Renan. Gente, esse foi o JF Entrevista com o escritor e jornalista Renan Ribeiro e tivemos a participação da Rafaela Carvalho, que é editora do jornal Tribuna de Minas, foi companheira por longos anos, né? Assim como o Renan. Foi um prazer, passou voando. Uma pena, né? E a gente volta na próxima semana com mais um JF Entrevista. Eu espero você. Espera aí. Renan tem que falar o Instagram. Sim. @Falando Sozinho Crônicas. @Falando Sozinho Crônicas. E Renan Ribeiro também está em todas as redes sociais. Renan R. Ferreira. Renan R. Ferreira. Ferreira, que é o último sobrenome do Renan. Obrigada, Renan, por sua participação. Eu que agradeço. E até a próxima semana, gente. Eu espero vocês.